eu vou fazer um cinnamon roll, vou ensinar vocês. É aquele pãozinho enroladinho com canela, bem gostoso. E eu vou ensinar para vocês no passo a passo. Então, para começar a massa, eu tenho aqui, ó, 125 ml de leite morno. Esse leite tem que estar morno, ele não pode estar muito quente. Por quê? Se ele estiver muito quente, ele vai matar o fermento. Como que você sabe que o leite está na temperatura certa? Com a mão bem limpinha, você coloca o dedinho aqui, ó. E você tem que sentir ele quentinho, mas não quente a ponto de você não conseguir colocar o dedo, tá? Então, aqui, ó, 125 ml de leite. Aqui eu tenho 5 gramas de fermento biológico seco. E essa vai ser a nossa primeira mistura, tá? Eu já explico por quê. Aqui eu tenho 50 gramas de... 40 gramas de manteiga, 50 gramas de açúcar, um ovo e 250 gramas de farinha. Então, vamos lá. A primeira mistura que a gente vai fazer é ativar esse fermento. Então, como que a gente vai fazer isso? Eu tô usando a minha panificadora, tá? Então, é essa máquina de fazer pão que ela vai fazer todo o trabalho de sovar a massa pra mim. Ah, Ana, eu não tenho a panificadora, o que que eu faço? Não tem problema nenhum. Você faz tudo isso na mão. Então, em uma vasilha, ou no meu caso, na panificadora, você vai colocar o leite, que já está morninho, como eu disse, e o fermento, tá? Aí, você vai ligar a panificadora para bater só para dar uma mistura dela, e daí você vai deixar aqui durante uns 5 minutinhos. O fermento vai começar a soltar umas bolinhas. Eu vou mostrar para vocês, e daí esse é o momento de continuar a receita, tá? Bom, depois de uns 5 minutinhos o leite e o fermento paradinho aqui, que a gente ativou o fermento, a gente vai misturar os outros ingredientes da massa, tá? Então, eu vou misturar aqui o ovo, o açúcar, a manteiga, que também está em temperatura ambiente. Vamos ver se eu consigo fazer aqui com uma mão só. E eu vou colocar a máquina aqui para bater e vou misturando a farinha aos poucos até que pare de grudar aqui do lado. Se você estiver fazendo na mão, o que que você vai fazer? Você vai misturar metade da farinha, vai começar a misturar com a mão e vai colocando mais farinha até que a massa pare de grudar na sua mão, tá bom? Então, vou pôr aqui para misturar. Vou pôr metade da farinha. Vou colocar a máquina para misturar. E agora eu vou acrescentando farinha até que saia, que a massa pare de grudar dos lados, tá? Eu vou mostrar para vocês. Olha, o ponto da massa é esse aqui, tá vendo? Ele não gruda mais na mão. Para vocês terem uma noção, eu coloquei 2 colheres de sopa de farinha de trigo a mais, tá? Foram só 2 colheres aqui para mim, e ela não tá mais grudenta. Então, agora, você vai sovar essa massa por uns 15 minutinhos, e depois que você sovar bem, você vai deixar ela crescer por 1 hora. Como eu não quero ter o trabalho de sovar, a máquina vai fazer isso para mim. E daí, eu vou deixar aqui crescendo durante 1 hora, tá bom? Se você estiver fazendo na mão, então, você sova durante uns 15 minutinhos e daí deixa ela crescer. Vou mostrar também como deixar ela crescer, tá bom? Olha, aqui na máquina, você pode ver que ela não gruda mais nas laterais. Esse é o ponto da massa, tá? Então, ela vai sovar sem ficar grudando. Olha, depois de uns 10, 15 minutinhos sovando, o que que vocês vão fazer? Você vai pegar a massa, vai colocar numa travessa, vai cobrir com um pano úmido para que ela não resseque. E vai deixar essa massa num lugar bem quentinho, tá bom? Pode ser, por exemplo, dentro do micro-ondas desligado, pode ser dentro do forno ainda desligado.
mas que seja um lugar quente, que não fique batendo vento, que não fique muito frio, tá? Como a máquina aqui, ela deixa o ambiente aqui mais quentinho mesmo, fica tudo bem morninho, aqui não preciso nem cobrir, então eu só vou deixar a minha massa aqui durante 1 hora para ela crescer, tá bom? Olha, gente, 1 hora depois, a massa já cresceu bastante, dobrou de tamanho. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou passar ela aqui para Aqui é minha pedra da pia mesmo, que tá enfarinhada. O que eu fiz? Eu passei um filme plástico sobre a pedra, que é para não ficar muita sujeira, fica mais fácil de limpar. E daí eu coloquei farinha de trigo por cima, tá? Então, é só isso que eu fiz. Eu vou passar a massa para cá e vou abrir com um rolo, deixando mais ou menos com meio centímetro de espessura, tá bom? Bom, para o recheio, eu tenho aqui 50 gramas de manteiga, 150 gramas de açúcar mascavo e meia colher de sopa de canela em pó. Então, esse daqui vai ser o recheio do nosso pãozinho enrolado, que é o nosso cinnamon roll, né? Que é o enroladinho de canela, então é por isso que vai a canelinha. Como que a gente vai fazer? É só misturar os 3 ingredientes. A manteiga está em temperatura ambiente, tá? Então, ela tá mais molinha. A gente vai misturar tudo até formar uma pastinha. Então, ó, a minha massa já tá aberta. Ela deu mais ou menos um retângulo de 20 por 30, tá? Agora, o que eu vou fazer? Antes de eu espalhar o recheio, você unta em farinha uma forma. Então, o que eu fiz? Eu passei um pouquinho de óleo, espalhei com um guardanapinho e enfarinhei com farinha e canela, tá? Eu coloquei um pouquinho de canela junto com a farinha para enfarinhar essa forma, para que o nosso pãozinho não grude, tá bom? E agora, aqui nessa massa que já está aberta, eu vou espalhar o nosso recheio, que é aquela massinha, né? Aquele creminho que a gente fez com açúcar mascavo, canela e manteiga, tá? Eu vou espalhar bem e vou deixar só uma bordinha aqui em cima, sem recheio. Aí eu mostro pra vocês. A forma de espalhar, você pode espalhar com uma colher ou com a mão mesmo, o jeito que você achar melhor, contanto que fique bem espalhadinho, tá bom? Olha, o recheio de canela já tá todo espalhado. Agora, eu vou enrolar essa massa como se fosse um rocambole, assim, bem apertadinho, tá? Eu vou enrolando bem, com bastante cuidado, bem apertadinho, como se fosse um rocambole, e daí eu mostro pra vocês de novo. Olha, massa já enrolada, eu vou dividir agora essa massa em 6, vou cortar ela em 6, então eu vou cortá-la no meio, e daí cada metade eu corto em 3, tá? E daí eu vou colocar esses rolinhos lá na minha forma que já está untada e enfarinhada, tá? Então, vamos lá, vou cortar. Olha, eu cortei em 6. Agora, eu vou passar ali pra forma e você dá uma achatadinha bem de levinho, assim, ó. Bem de leve, tá? Não é pra amassar totalmente, não, o rolinho. Bem de levinho e passa aqui pra forma, tá? De novo, vou pegar a próxima, vou dar uma leve achatadinha, tá? E vou passar lá pra forma. Mesma coisa, ó. Uma leve achatadinha. Gente, essa massa fica muito fofinha. Vou passar lá pra forma. É importante deixar um espaço, assim, entre eles, porque eles vão crescer de novo, tá? Quando você chegar aqui, ou no início ou no finzinho aqui da massa, tá vendo? Que fica um rolinho diferente aqui, esse início e esse fim da massa. Você coloca na forma a parte que aparece mais a canela pra cima, tá? Porque olha só a diferença. Essa parte que aparece mais a canela, e olha aqui, viu? Essa parte que fica mais bonitinha daí.
Aí coloca aqui. Agora a gente vai deixar eles crescerem por mais 1 hora. Mesma coisa, num ambiente quentinho, vou colocar um pano de prato que tá levemente úmido, tá? Aqui em cima. E vou deixar crescer por mais 1 hora. Aí, uma outra coisa, lembra que eu falei que eu coloquei o plástico filme aqui em cima da minha pedra, que era mais fácil de limpar? Então, olha só agora para limpar. Ó, bem mais fácil do que ter que ficar limpando a pedra depois, com aquele monte de farinha, né? Olha lá. Agora é só passar um paninho com álcool aqui, tá tudo bem limpinho. Facinho, né? Olha, então tá aqui os rolinhos que eu deixei crescer mais um pouco. Agora, eu vou levar no forno que já está pré-aquecido há uns 10 minutinhos, a 200 graus. E vou deixar até eles ficarem bem douradinhos. Olha, tá aqui. Acabei de tirar do forno, ficou 45 minutos, então tá assim, ó, bem douradinho. Olha só aqui, ó, tá vendo essa caldinha ainda que formou com açúcar e canela? Ficaram bem bonitos, né? Eu vou tirar agora pra fazer a foto, mas olha, cresce bastante, rende 6 pãezinhos e ficaram muito bonitos.